Boa noite. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 172, cujo título é Manjares, e que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Manjares, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Tiago Pimenta, que é o palestrante espírita e membro do Conselho Administrativo aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Todos bem? Então tá bom. Pessoal, quero agradecer antes de mais nada, né? Estar aqui é uma oportunidade de ouro, porque para trazer qualquer reflexão, né, que é um termo que eu acho muito adequado, que é o que eu estou fazendo, que é trazendo uma reflexão, algo para a gente, né, pensar sobre, se questionar. E para trazer qualquer reflexão, antes de mais nada, nós mesmos temos que refletir muito, né? Tentar entender do que é o texto. Às vezes eu estou sentado aqui nas cadeiras, vendo alguém que está trazendo alguma reflexão, estudo, e quando lê o texto, né, na maioria deles eu não tenho contato inicial, até estar sentado aí na cadeira, e eu penso, nossa, como que a pessoa vai preparar uma reflexão em cima disso? Né? Na primeira vez que a gente lê, ou escuta falar sobre, a gente fica com essa sensação, né? E sendo assim, eu considero uma oportunidade muito grande poder compartilhar com vocês, e espero que todos também estejam à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu entendo que sempre vai enriquecer a nossa reflexão, tá? Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer ao Naron, a Lilian, que trabalham aí, né, a dona Ângela também, trabalham com uma disciplina muito grande, né, uma disciplina admirável para fazer com que os estudos todos aconteçam, a equipe de música que nos inspira tanto. É tão gostoso estar aqui ouvindo, né? Eu costumo dizer que o mundo lá fora faz muito barulho, o mundo extremamente materializado, no qual a gente vive, ele é muito barulhento. Se a gente não se concentrar em certos momentos, não olhar para dentro de si, fica um pouco difícil de escutar talvez as boas intuições, né? As sugestões de bons pensamentos. E em momentos como esse, dessa preparação para a reflexão, para o estudo, com músicas com letras tão ricas, né? Que nos inspiram tanto, eu entendo que são oportunidades da gente treinar essa conexão com essas boas intuições, favorecer a nossa reflexão, uma vez que estamos todos nessa vibração mais positiva. Então eu queria manifestar aqui meu agradecimento também. A última música cantada, a última frase, falava de confiar e amar, né? Eu achei tão pertinente. Eu acredito que talvez uma definição verbal para a fé seja confiar. A gente pode acreditar, eu acredito em várias coisas, mas nem sempre eu confio nelas. A confiança é quando você sabe que aquilo não vai falhar. E por que eu estou dizendo isso? Um tema como esse, se a gente não tem essa confiança, não treina, não exercita essa fé, um tema como esse, ele acaba passando como algo bem distante do nosso dia a dia, devido a esse barulho que eu já disse, né? O barulho, né? O dia a dia, o cotidiano, ele acaba nos envolvendo nessa psicosfera que o planeta compartilha, e a gente deixa de sentir, deixa de ouvir esses pequenos toques de amor que a Dani falou aqui na prece, né? Esses pequenos toques, eles vêm a todos os momentos, e são nesses silêncios de concentração, de olhar para dentro de si, de enxergar essa chama divina que
queima, né, no bom sentido dentro de nós, essa chama que está acesa, é o que eu quero dizer exatamente. É nesse momento que a gente faz com que esse barulho se cale e se sinta forte, se sinta capaz, com que a gente se sinta principalmente amado por Deus, porque nos tropeços do dia a dia, a gente acaba se colocando, muitas vezes, como vítimas, né? Nossa, como que isso foi acontecer comigo? Desconsiderando que tudo que nos acontece é uma consequência de alguma atitude que tomamos no passado. Seja esse passado mais presente não é o termo adequado, mas mais recente, né? Considerando aí talvez um espectro do berço ao túmulo dentro dessa encarnação, ou talvez não, talvez de outras vidas. Entra a questão da confiança aí de novo, não é verdade? Algo que eu entendo que sempre cabe também é a questão do hábito. Existe um livro, ele não é da doutrina, inclusive, chama O Poder do Hábito. Não sei se alguém que conhece, eu acredito que eu já tenha mencionado. Você conhece? O livro é excelente, excelente. E esse livro, o que é que ele propõe? Sugiro a leitura de todos. Eu entendo que esse spoiler aqui não vai estragar a sensação da leitura. Esse livro propõe que para a gente trocar um hábito, para a gente, né, se desvencilhar de um hábito, o ideal é que a gente o substitua. Porque, segundo o livro, todo hábito, a partir do momento que você lança a mão daquela ação, você está esperando uma recompensa daquela atitude. Você espera uma resposta daquela postura que você tomou. Então, quando você troca o hábito, uma das formas que ele sugere para você trocar o hábito é manter uma recompensa. Então você vai fazer algo diferente e vai ter acesso a uma recompensa. Dessa forma, é muito mais fácil trocar um hábito do que eliminá-lo. E por que eu estou falando de hábitos? Porque o título aqui, a princípio, fazendo uma leitura, uma visão superficial, ele fala de alimento, né? Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Fica até difícil falar de um tema desse com o cheiro que nos aguça o olfato aqui nesse instante, lá da nossa cantina. Não é verdade? Sim. Eu só lembro do desenho do Pica-Pau, que a fumacinha, assim, o cheirinho da comida vai levando ele assim. Vocês lembram desse episódio? Eu lembro muito desse, quando eu sinto o cheirinho assim. Mas esse tema fala disso, como eu disse, superficialmente, vamos dizer, né? Porque quando a gente vai se aprofundar, a gente consegue trazer isso para uma aplicação mais ampla, né? Traçar alguns paralelos. E na busca desses paralelos, né, de uma aplicação mais ampla, quando é sugerido um tema desse, eu gosto muito de fazer uma leitura mais ampla. Então, o que eu fiz nesse caso? Essa passagem está em Coríntios, né? A primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 6, versículo 13. Certo? Sim, 6, versículo 13. Eu leio o capítulo, é um hábito que eu tenho. E algo que me chamou a atenção é que no versículo 12, um versículo antes de entrar nesse tema, tem uma das frases mais famosas de Paulo. Alguém se arrisca? Não? Que é uma frase muito famosa e muito condizente com o tema, que é a seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É muito abrangente, não é? Para mim, o final, inclusive, o final dessa frase é de uma sabedoria extraordinária. Porque quando Paulo diz
que não se deixará dominar por nenhuma, eu acho que ele dá uma chave para nós, que destranca alguns cadeados mentais que a gente possa ter. Falando por mim, me inspira enormemente. Por quê? Como eu disse, no mundo que a gente vive, né, extremamente materialista, e natural que seja assim, precisamos de estagiar nesse mundo como ele é de fato. As coisas que me são lícitas me batem à porta a todo momento, inclusive os manjares, o alimento. Não é verdade? Eu acredito que boa parte de nós, os presentes aqui, já fomos em algum momento a um rodízio, seja ele tem de churrascaria, né? Tem de pizza, isso, não é verdade? E qual que é o primeiro impulso, falando por mim, principalmente quando isso, eu quando mais jovem, um apetite mais voraz, né? Um rodízio de pizza ali, enquanto, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque com a maturidade, né? Quando a gente começa a entender que nem todos os hábitos vão nos levar a um lugar melhor, ou a um bom lugar, que seja, né? A gente começa a refletir, a gente começa a se esbarrar, né, nas situações do dia, a gente começa a ficar incomodado, não é verdade? E a gente busca algo que venha a nos mostrar um caminho para que a gente troque esses hábitos, ou pelo menos que nos dê a opção de escolher posturas que nos levem a consequências diferentes. Uma questão que eu sempre não, mas eu tenho meditado há algum tempo, é qual que é o motivo que traz alguém a uma casa espírita. Eu entendo que a porta de entrada de quem frequenta uma casa espírita, geralmente, na maioria das vezes, são as reuniões públicas, como a gente compartilha aqui agora. E eu vou pedir a opinião de vocês. Qual que é o motivo? Eu, Tiago, entendo, né? Isso não é uma verdade, é só uma visão que eu tenho, talvez seja o motivo que me trouxe, inclusive. São dores pelas quais eu passei em experiências da minha vida, né? Quando eu ganhava um novo emprego, né, conquistava um novo emprego, uma conquista dessas que o barulho do mundo me ensinou, né, durante a minha infância, minha juventude, esse padrão do mundo, né, nos guia invariavelmente a todos nós, em vários momentos, em boa parte deles, nos leva a algumas conquistas mundanas mesmo. E não estou condenando essas conquistas, porque tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por elas. Essa é a questão, desde que eu não seja dominado por essas coisas, né? Qual é o problema de acessos? Jesus próprio disse: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus não veio para que a gente tivesse miséria. Eu não estou falando somente do material, mas o material faz parte. Como eu disse, é um estágio necessário, né, no nosso aprendizado. Sendo assim, hábitos como esses, que eu mencionei aqui como exemplo, de rodízios, já começa a dar uma introdução do tema e por onde a gente vai navegar nessa análise, tá? Na primeira frase lá do texto, o que Paulo nos propõe? O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não o fim da evolução em si mesma. Eu gosto muito de refletir, e tenho, né, sugerido isso em alguma reflexão que eu venho propor, sobre frases que a gente vê tão famosas quanto a de Paulo, e vou sugerir uma reflexão aqui para vocês. Porque aqui fala de pão, não é isso? Alimento do corpo.
Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que interessante, quando a gente para analisar, né, o pão nosso de cada dia, na oração que Jesus nos ensinou, ele não deixa dúvidas quanto ao dia de amanhã. A gente tem que se preocupar com o hoje, né? Eu vi uma definição de tempo que eu achei tão legal. Passado, já passou. O tempo de agora tem o nome de presente, porque de fato ele é um presente, né? E futuro está por vir, a Deus pertence, né? Tenta o termo, né? E trazendo de novo a conexão com o rodízio, a gente não pensa muito no futuro, não, né? Quando vai nesse rodízio, quer se extrapolar ali, né? Num mau hábito, talvez. Acredito que já talvez não seja a realidade de todos, mas é um exemplo que cabe aqui para a nossa reflexão. Inclusive, me lembra essa reflexão do pão nosso de cada dia nos dai hoje, me lembra uma passagem do Evangelho, na qual é tratado a questão dos pássaros, né? É feita uma analogia de nós para com os pássaros. Os pássaros, eles não plantam, nem guardam em celeiros. E ainda assim, eles têm os alimentos, eles se desenvolvem. E a confiança nossa? Onde que está a nossa confiança desse guardar em celeiros, né? De plantar, de querer acumular? Porque, como eu disse, o barulho do mundo, o cotidiano, né? A cultura da civilização na qual a gente vive hoje, ela nos induz a esses hábitos de acumulação, né? De querer mais, de pegar o máximo possível. Ainda nessa primeira linha, na qual eu prometo ser breve, devido ao nosso tempo, que eu ainda estou na primeira linha, fala das emoções, na verdade, como alimento aí da alma. Por que eu estou frisando essa parte aqui da emoção? Essa questão do acumular, desse ímpeto ainda do ser humano, de acumular, de juntar, né, de querer para si, de pegar o máximo possível, é uma herança que a gente traz ainda das fases primitivas da civilização da humanidade, né? A gente sabe, quem tem pet em casa aí, ou pode ser um cachorrinho, qualquer animal, dá um carinho tremendo para a gente. Mas na hora que ele está comendo ali, chegou perto, mexeu na ração dele, uma rosnadinha mais brava ali com a gente, ele vai fazer. É instintivo dele, é sobrevivência. E hoje, o que temos? Emoções. E essas emoções, ainda assim, são questões que tratamos, que temos como alimento da alma, porque elas vão nos levar a um outro resultado. A depuração dessas emoções, em algum momento, vão ser transformadas em sentimentos. Por que eu estou frisando essa questão? Na emoção, né, quando vem uma emoção num rodízio desse, como eu disse, ou no trânsito, se é fechado, o que a gente faz? O que esse animalzinho fez quando a gente mexeu na comida dele? O que a gente faz quando a gente é fechado? A gente reage. Não é verdade? A gente reage. E essa reação é algo que eu vejo como talvez um dos maiores desafios da humanidade hoje. Talvez por essa falta de confiança. Temos um ímpeto, temos um instinto, né, de reagir a tudo. Por quê? Para quê? Será que eu preciso, de fato, reagir a tudo? É uma reflexão que eu sugiro também. Muitas das vezes, a solução dos nossos problemas, dos nossos desafios, elas vão se dar naturalmente. O que nos cabe é só ter a paciência, a confiança e o esperar. Né? Ainda falando de Paulo, lá em Paulo e Estevão, uma das 4 sugestões que ele teve de Abigail, para quem lê o livro vai lembrar, era espera. Se a gente não souber esperar, né,
dentro de uma postura de confiança, de bons hábitos, muito provavelmente a gente vai se frustrar e não vai conseguir controlar essas emoções. Não é isso? Na segunda linha, há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Vamos lá, eu tenho uma frase que eu falo com a equipe com a qual eu trabalho, que é a seguinte, que a gente não deve viver para trabalhar, mas sim trabalhar para viver. E por que eu digo isso? O que seria o viver para trabalhar? Né? Tornar o trabalho, o emprego ali, né, se torna um mau hábito. A pessoa afunda no trabalho. Aquilo acaba se tornando, muitas das vezes, se a gente for fazer uma análise psicológica dessa questão, talvez até uma fuga, né? Talvez a pessoa tenha dificuldade de relacionamento em casa, não consegue entender a postura de um parente, ela foge pelo trabalho. Não posso, eu tenho que trabalhar, não tem como eu estar em casa, eu chego tarde, não tem jeito. Não é isso? Mas o que vem a ser esse viver? Trabalhar para viver. Que viver é esse? É o viver que esse mundo nos ensinou na cultura da civilização na qual a gente vive hoje? Na verdade, eu falei aqui do espectro, né, do tempo, do espaço-tempo, berço ao túmulo. Muitas das vezes, né, se a gente perguntar para alguém que não tem contato com a doutrina espírita, o que é viver? Eu vou nascer, vou trabalhar, vou namorar, vou casar, vou ter filho. Mais ou menos o que está dito aqui. Né? É um hábito de alimentação, né? Vou ter filhos, está aí no final. E aonde que eu quero chegar com essa análise? Eu quero falar de propósito. Propósito é algo também que são tratados em muitos livros. Né? Tem livros extraordinários. Um dos livros, Viver de Propósito, salvo engano, é o título de um livro escrito por um professor que foi preso durante a Segunda Guerra. Ele viveu um período da vida dele num campo de concentração. E ele tinha um propósito. Ele queria sair dali por algum motivo. Os amigos, né, os contemporâneos dele que estavam presos, que não tinham esse propósito, não tinham uma meta de onde chegar, eles tiveram dificuldade, muitos sucumbiram durante as dificuldades de um campo de concentração. Né? E quando eu falo do viver, que viver é esse? Qual que é o propósito dessa vida? Falando ainda sobre a questão de nós que temos contato com a doutrina espírita, essa doutrina, antes de qualquer coisa, ela nos consola, na verdade, ela nos instrui, e se eu tivesse que resumir, eu iria dizer que ela nos liberta. A doutrina espírita é libertadora. Porque, quando eu vou definir o meu propósito de vida, facilmente eu poderia me enganar, né, cometer um equívoco, de trazer esse propósito muito para um lado de ganância mesmo, né, de vaidade, de orgulho, de me autoafirmar como um profissional, de ter resultados materiais expressivos. Né? Mas quando eu saio do espectro berço ao túmulo, no contato com a doutrina espírita, qual que é o meu propósito? O que eu pretendo? É isso que é difícil a gente entender, encontrar dentro de nós, analisar, principalmente quando eu estou exposto ao barulho do mundo, o qual eu citei. No dia a dia é muito difícil a gente pensar num propósito de vida espiritual, de vida verdadeira. Não estou falando de existência, não estou falando de Tiago. Estou falando de espírito imortal que somos. A definição desse propósito fica bem complexa. E quando a gente não sabe disso, quando a gente não busca se instruir, que é o propósito da doutrina, na verdade, um deles, fica ainda mais poderoso esse clima que nos envolve no mundo material, onde a gente acaba se perdendo e fazendo das nossas emoções
o único gatilho das nossas reações. Eu não tenho, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. Não é isso? Não foi o que o gato falou para Alice lá no País das Maravilhas? Aquele filme era uma filosofia extraordinária, né? Quando eu vi, eu achei que era um desenho animado. Depois que eu fui fazendo algumas análises, vendo alguns comentários, a Alice pergunta para o gato: eu quero sair daqui. Mas para onde você quer ir? Né? Porque todos nós queremos sair de algum lugar no qual a gente está em algum momento. Eu tenho um chefe chato, eu tenho um colega no trabalho que põe o dedo na minha ferida, eu tenho um parente complicado. Lá em casa eu morro de medo de ser eu. Né? Não é verdade? Em algum momento a gente quer sair. Mas para onde eu quero ir? Eu tenho isso bem definido? Ou eu estou só me alimentando de uma forma automática, né? E com o objetivo de procriar, sem sentido? Essa análise a gente tem que se fazer. Exatamente. Exatamente. E é algo tão interessante, a questão do propósito, onde eu quero chegar, porque se eu não tiver uma visão espiritual, fica tão... eu acho que o propósito fica vago, fica pequeno. Eu vou deixar um legado, né? Que legado eu vou deixar para o meu filho? Eu, por exemplo, eu gosto de carro antigo. Vou deixar para ele um Fusca lá, que o motor dele está batendo e ele não dá marcha ré. Aquilo não faz sentido. Não é verdade? A gente começa a ver que esses propósitos com foco, talvez num sucesso profissional, etc., num reconhecimento que vai, por mais que vai gerar algum resultado, que ele é útil, ele é legítimo, mas muitas das vezes ele está maquiado como algo que vai simplesmente massagear o meu ego, a minha vaidade, né? Ele começa a ficar pequeno. Certo? Dentro dessa linha de raciocínio, inclusive, de algumas reflexões aí que a gente faz, alguns estudos que a gente vê, eu proponho, na verdade, eu vou propor uma reflexão sobre o trabalho. Porque no trabalho, quando a gente vai pensar na vida, né, no decorrer da vida, eu vou casar e tal, vou ter um bom emprego. O bom emprego geralmente está dentro desse planejamento, né? E quando eu falei também do trabalhar para viver, viver para trabalhar, eu vou trazer um chamado aí para essa questão do trabalho. Porque depois de muito pensar sobre, de ler sobre, a gente sabe que a lei do trabalho é uma lei da natureza, né? Eu cheguei numa conclusão que eu queria compartilhar com vocês, e se alguém tiver algo a acrescentar, que fique à vontade. Eu nunca tinha parado para pensar na misericórdia divina em me tornar dependente de recursos materiais que me faça ir ao trabalho. Eu acredito que é um privilégio trabalhar com o que gosta. Eu trabalho exatamente com o que eu gosto. É um privilégio, mas antes de qualquer coisa, é uma necessidade. Eu preciso do trabalho. Eu preciso de gerar recursos para, poder honrar compromissos, mesmo que esses sejam do mundo. Mas eu sou parte integrante desse mundo. Não é verdade? Eu tenho que eu tenho um papel social nesse mundo, e eu tenho que cumprir com as regras estabelecidas. Não é isso? Então vamos lá. Onde eu vejo essa misericórdia divina? Quando eu tenho essa necessidade, eu justamente vou me expor a esse mundo. É aí que eu vejo a beleza da coisa. Porque nessa exposição, eu vou estar me sujeitando de uma forma muito positiva, não de uma forma subserviente, mas eu vou estar me sujeitando ao relacionamento com o meu chefe, nem tão simpático, com aquele colega de trabalho que põe o dedo na ferida.
E isso é tão bom e tão útil, é tão maravilhoso, porque é só assim que eu vou experimentar as emoções nas quais a gente já falou, né? Porque sabemos que o nosso objetivo, enquanto integrantes dessa civilização ainda incompleta no sentido de estágio evolutivo, né? Ainda num caminho a ser percorrido, esse é o desafio de cada um de nós, depurar essas emoções. E são nesses relacionamentos que essas emoções vão nos incomodar. Lembra que eu falei dos motivos que nos fazem, né? Pelo menos falando por mim, acredito que muito provavelmente, várias pessoas aqui vão ter motivos diferentes. Mas eu acredito também que vários buscam a casa espírita quando estão incomodados. Porque quando eu consegui um bom emprego, eu não vim aqui para comemorar. Eu não vim. Eu não, o Tiago não, eu confesso para vocês. Eu vim quando estava doendo. Certo? Lembra do caso do cachorro, que o Haroldo conta nas palestras dele? Alguém se lembra desse caso? Do cachorro que estava chorando? Se eu acredito que alguns conhecem, mas para quem não conhece, tinha um viajante numa estrada. Esse viajante, percorrendo um longo trecho de carro, já estava ficando sem combustível e parou num posto de gasolina para abastecer o carro dele. E lá tinha um cachorro que estava chorando, ele estava deitado chorando. E o motorista perguntou para o frentista, enquanto ele abastecia o carro, por que aquele cachorro está chorando? Ele está chorando tanto, né? Aí o frentista falou com ele que assim, ele está chorando porque ele está deitado em cima de um prego. Ah, tá, mas por que ele não levanta então? Aí o frentista falou o seguinte, se ele não levanta, porque ainda não doeu o suficiente. É de uma profundidade essa história, porque quando a gente para pensar nesse lugar que a gente quer sair em algum momento, que pode ser desse emprego, daquele relacionamento, que a minha família eu não pedi para nascer aqui, né? Não tem essa frase? Sabemos que ela é equivocada, né? Talvez o que a gente faz quando a gente reclama, quando a gente se queixa, mas a gente não muda o nosso hábito, a gente está fazendo igual esse cachorro, não doeu o suficiente. E eu preciso esperar doer mais. Por que a gente espera? Porque, como eu disse, enquanto não doeu muito, eu não procurei a doutrina novamente. Né? Quando eu estava comemorando, eu estava lá, comemorando no mundo. Mas por que a gente espera? Porque a gente ainda não tem o sentimento. Somos regidos por emoções, por reações. E no autoconhecimento é que a gente vai começar a se entender principalmente o que nos incomoda. Para pensar, isso é muito profundo. O que me incomoda? A gente sabe que o outro é um espelho. Esse tema, ele é complexo. Quando eu digo que alguém que me incomoda, na verdade, essa pessoa, ela é quase que um instrumento, pode-se dizer que na maioria das vezes, de fato é só um instrumento para que eu me veja. Isso é muito importante. Eu estou me vendo. O que eu estou vendo? O que a pessoa fez? Não, a minha reação. É muito interessante quando a gente para pensar nesse ponto de vista. Porque quando eu vou parar para analisar a minha reação e tiro a culpa do outro, eu começo a me conhecer melhor. E traçar uma postura, uma conduta, na qual eu vou também reagir melhor. Isso vai se tornar mais sadio, menos doloroso. Né? Uma das frases, lá no final do texto, diz, né, porque eu falei muito de trabalho, né, falei de várias questões que nos envolvem no dia a dia, e falei pouco dos manjares. Mas eu entendo que o exemplo que eu dei do rodízio, por exemplo, né, como eu falei, por exemplo, ele é bem abrangente. O que basicamente, eu entendo que seja uma mensagem central aí do texto? Quando a gente se preocupa
exclusivamente, quando a gente dedica toda a energia, todas as nossas forças, às fantasias do corpo, sejam elas quais forem, que sejam as sensações do estômago, que seja, né, delírios de vaidade, né? Quando a gente faz isso, a gente se esquece de fato o que nos é importante, qual é o nosso propósito de verdade. Um dos exemplos que Emmanuel sabiamente traz no texto é da semente. Se a semente ela não usa o que está ao seu redor, que é a terra, que são os nutrientes, de forma adequada, ela não vai dar a sua contribuição, né, em brotar ali um fruto, um alimento, uma árvore. Não é verdade? O mesmo é conosco. Quando a gente tem acesso aos manjares, recursos materiais, né, como eu disse, dá para traçar vários paralelos aí. Quando a gente não usa esses recursos que estão ao nosso redor de forma adequada, quais frutos nós vamos dar? Que frutos vamos produzir? Frutos que vão colaborar com todo o universo no qual estou inserido, regido por essas leis, sendo a de trabalho uma delas, inclusive, como eu disse, né? Que esses frutos, uma vez que temos um propósito definido, esses frutos, caso eu venha optar por me isolar, né, dessa terra e nutrientes, ou usá-los de forma equivocada, esses frutos, eles são condizentes com esse propósito que eu determinei? Não é verdade? Propósito esse, inclusive, que, fazendo uma sugestão para quem queira aprofundar nessa análise, a gente tem uma definição de civilização, né? Falando de exageros agora, que seria um dos maus hábitos que a gente teria em relação à alimentação, ou qualquer outro recurso. A gente, dentro do significado de civilização, a gente entende que somos uma sociedade civilizada. Temos leis que regem o trânsito, né? A gente tem hábitos alimentares, né, eficientes, como lavar a mão, talher, pratos. Mas aí, o que eu quero trazer como reflexão? Isso, de fato, nos torna uma sociedade civilizada? Se fôssemos, de fato, civilizados, a gente ia ver o que a gente vê na TV, né? Vejo pouca TV hoje, né? Atualmente vejo pouca TV, mas poucas vezes que a gente liga a TV enquanto vai carregar um filme, alguma coisa, um documentário, alguma coisa, jornais, notícias absurdas, né? De casos absurdos que a gente vê. Tenho certeza que todo mundo, se eu perguntar aqui, tem um caso em mente. E é muito triste ver isso, né? Essa exposição desses casos acaba gerando algo que, se a gente não se policiar, a gente contribui com algo que é muito pesado. A gente vai julgar as pessoas, vai condenar as pessoas, né? Sabemos ali que são pessoas que cometem, né, num momento de delírio ali, de falta de um controle absurdo, aquela pessoa, ela de fato também é uma vítima de si própria, mas é uma vítima, ela se perdeu. Não é verdade? E por que eu estou falando dessa questão específica? Porque quando Emmanuel traz para nós essa questão da semente, né, desse delírio do corpo, todas essas questões, elas vão convergir de como que nós vamos usar esses recursos que estão dispostos a nós. De como que nós vamos aplicá-los. Para qual fim? É para a minha sensação do corpo, né? Para essa questão voltada muito às emoções do mundo? Ou seria para o meu propósito evolutivo, que é o que eu quero
talvez fazer um convite para que na análise desse propósito a gente venha a se encontrar na definição de civilização que temos no Livro dos Espíritos, na questão 793. Kardec pergunta aos espíritos: o que caracteriza uma civilização de fato? E os espíritos respondem que civilização, de forma completa, avançada, de forma integral, é uma civilização que evoluiu tanto intelectualmente quanto moralmente. Intelectualmente, tivemos muitos avanços nos últimos anos, o que nos leva, inclusive, a uma ilusão que somos uma civilização bem formada, né? Mas moralmente é o nosso desafio. São essas reflexões, essas análises, esse autoconhecimento que vai nos levar lá, até lá, né? Quando a gente, de fato, o nosso amor fraterno, o nosso confiar e amar, estiver latente no nosso coração, que é essa semente divina, quando ela estiver brotando, né, dentro de nós, e que a gente venha dar frutos, como está lá no Evangelho, conhece-se a árvore pelo fruto, aí sim vamos atingir uma civilização onde os manjares não vão se tornar um problema. Até porque, como está na frase, tanto os manjares são para o ventre, como o ventre para os manjares. Porém, aniquilará tanto um, Deus aniquilará tanto um como os outros. O que vai ficar é o nosso espírito, o nosso crescimento espiritual. Dentro dessa reflexão aqui, eu já caminhando para o final, eu agradeço a paciência de cada um de vocês, agradeço a casa mais uma vez.